TSH elevado. Esse exame é um dos principais exames para avaliar a função da tireoide, para avaliar se a sua glândula tireoide está funcionando bem. Então, doenças como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, eles podem ser diagnosticados apenas por esse exame. O paciente faz e se o exame está alterado, realmente sugere que a pessoa tem uma doença da tireoide. Eu vou te explicar quando isso acontece e o que fazer diante desse resultado e o que é que pode significar, tá? Sou o Dr. Jonas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e a minha especialidade é uma dos principais especialidades que trata as doenças da tireoide, não é só o endocrinologista. O cirurgião de cabeça e pescoço trata tanto as doenças hormonais, endócrinas, porque precisa preparar o paciente antes de operar e cuidar do paciente depois que opera, né? Mas também somos o principal médico, principal especialista que trata nódulos, cistos, bócio e o câncer de tireoide, tá? Então vamos aqui para algumas imagens para facilitar o seu entendimento. Aqui está uma imagem da glândula tireoide, a sua localização habitual no pescoço, na frente da traqueia. E essa glândula tireoide, ela trabalha produzindo os hormônios T3, T4 e calcitonina. Então, os hormônios T3 e T4, eles são hormônios que vão regular o metabolismo energético e a temperatura do corpo, e no período inicial da vida são hormônios responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento também. Então, a calcitonina atua no metabolismo do cálcio. É um pouco não conhecida completamente essa função da calcitonina no metabolismo do cálcio. Mas falando especificamente da produção de T3 e T4, a tireoide ela tem dois problemas que podem surgir, que eles ficam em dois extremos, mas em geral, quando o paciente está tratando esses dois problemas, eles acabam se misturando um pouco. Então, por exemplo, quando essa glândula tireoide não está funcionando bem, ela começa a ter uma deficiência na produção de T3 e T4 e o paciente entra em hipotireoidismo. E como é que a gente sabe que o paciente entrou em hipotireoidismo? Primeiro que podem surgir sintomas, então o paciente pode começar a ter um ganho de peso, pode começar a ter uma retenção de líquido, ficar mais lento, a sensação de que o raciocínio não está legal, às vezes surge ansiedade, às vezes vem muito sono, muito cansaço, a pessoa sente que não está tendo nenhum rendimento. Claro que esses sintomas não são específicos, então pode ser causado por diversos outros problemas, mas quando o paciente tem esses sintomas, a gente solicita o exame de TSH. Então veja que o TSH ele não é produzido pela tireoide, ele é produzido pelo chefe da tireoide. O outro problema, já falando logo dele, é o hipertireoidismo. Então, a tireoide que começou a trabalhar demais e está produzindo muito desses hormônios. Então, no hipertireoidismo, os sintomas são quase que o oposto. O paciente fica mais acelerado, começa a ter tremores, começa a ter agitação, o coração fica muito acelerado e o paciente pode ter a sensação de palpitação, principalmente quando faz qualquer esforço. E o paciente emagrece muito rápido, coisa de 10 quilos em 1 mês, 2 meses, que não é um emagrecimento bom, é um emagrecimento por doença. Então, começa a perder massa magra, começa a ficar fraco porque está perdendo músculo e osso. Então, nesses dois extremos, hipo ou hipertireoidismo, a tireoide está funcionando de mais ou de menos. E aí, a forma da gente saber que o paciente está doente é dosando o exame de TSH, que é esse que é o tema desse vídeo aqui. Então aqui você está vendo um esquema do eixo hipotálamo-hipofisário. A tireoide ela é controlada pela hipófise, que é uma glândula que fica lá no nosso cérebro, dentro do crânio, e essa hipófise é ela que percebe como é que está o trabalho da tireoide. Então se a tireoide está trabalhando bem, a quantidade de TSH liberada pela hipófise está dentro do normal. Quando a tireoide começa a trabalhar mais lenta, começa a ter uma falta de hormônio, essa hipófise começa a liberar o TSH para estimular a tireoide. Então é por isso que o nome do hormônio é hormônio tireoestimulante. É como se ela estivesse mandando e-mails e ligações para cobrar a tireoide para ela trabalhar mais. Então o TSH muito alto indica que a tireoide não está funcionando bem e que a quantidade de hormônio da tireoide pode não estar suficiente. Quando, ao contrário, quando o paciente tem hormônio da tireoide demais, em hipertireoidismo, o TSH ele faz o oposto, ele fica bem baixo, indicando que a hipófise não quer que a tireoide trabalhe. Então, a gente consegue, através do exame de TSH, saber se o paciente está em hipo ou hipertireoidismo. Então, a função é justamente essa, a forma de diagnosticar esses problemas. A gente vê, o normal seria um TSH entre 0,1 e 5,5. Quando o TSH está muito alto e o T4 livre está baixo, isso é hipotireoidismo. A gente observa que está faltando hormônio da tireoide. Quando há o oposto, TSH muito baixo, menor do que 0,1 e o T4 livre alto, isso é hipertireoidismo, tá? Então, o TSH alterado, ele pode indicar os dois problemas. Então, ele tanto é utilizado para dar o diagnóstico, como ele é indicado para
acompanhar o paciente. Então, se o paciente tinha um TSH, vamos dizer que o seu TSH veio 20, que é muito alto, e o T4 livre abaixo do resultado, do limite inferior, que seria em torno de 0,7, né? Isso é hipotireoidismo. E a gente inicia a medicação, que é a levotiroxina, o próprio hormônio da tireoide. E aí, se você foi num médico e ele passou esse tratamento sem necessidade, quer dizer, seus exames estavam normais, desconfie, tá? E se o médico passou T3 logo de cara, ao invés de ter passado a levotiroxina, também desconfie, mude de médico, porque não faz parte do tratamento das doenças da tireoide e hipotireoidismo utilizar T3. Também não faz parte do tratamento das doenças dos nódulos na tireoide utilizar essa medicação. Então a medicação a gente só usa no paciente com hipotireoidismo, a levotiroxina. E aí, TSH estava 20, começou a medicação em uma dose, que a dose vai depender da intensidade do caso, né, e do peso do paciente, são parâmetros que a gente observa. Começa a medicação, 2 meses depois repete o exame de TSH. Estava 20, baixou para 3. Ótimo, já ficou dentro do normal, indica que a dose está certa e a gente vai manter essa dose. Começou a medicação, o TSH que estava 20 baixou para 10, indica que ainda não está dentro do normal e vai precisar aumentar a dose. Então, aumenta a dose, repete em 2 meses. Geralmente, hipotireoidismo é dessa forma. Hipertireoidismo é diferente. No hipertireoidismo, o TSH está menor do que 0,1 e a gente olha o T4 livre para iniciar o tratamento. O tratamento é um remédio chamado Tapazol ou Propiltiuracil, que a função desses dois remédios é baixar esse T4 livre, é fazer com que a tireoide produza menos hormônios e fazer com que o T4 converta menos em T3. Então, usa as medicações e vai aumentando a dose de acordo com a intensidade do caso, e o TSH ele fica bem baixo, mas o T4 livre que está alterado, está alto, ele vai normalizando. Quando ele normaliza, indica que achou a dose do tratamento do hipertireoidismo, e aí vai acompanhando com o TSH. Então, geralmente, esse exame alterado, o TSH, ele indica que tem o problema e pode já indicar que precisa iniciar o tratamento. Nem sempre precisa iniciar o tratamento logo de cara. Em pacientes que não têm sintoma nenhum, pode ser repetido o exame depois de um tempo para ver se ele estava realmente alterado, porque existe muito erro laboratorial e existe muito médico que não sabe disso, não sabe tratar das doenças da tireoide e às vezes inicia uma medicação que é para a vida toda na hora errada e o paciente acaba sofrendo com isso, porque começou um remédio que não precisava, não sentia nada e passa a ter o problema depois que iniciar a medicação no tempo errado, tá? Então, se você gostou desse vídeo, já clique em gostei, já comente aí um pouco do seu relato para ajudar as pessoas que estão caindo nesse vídeo e se inscreva no canal. Muita gente assiste os meus vídeos e nem está inscrito e acaba, né, perdendo outros vídeos como esse daqui, já que eu tenho muitos vídeos sobre as doenças da tireoide, tá? É isso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!